Hoje nós estamos recebendo nossos estúdios Álvaro dos Santos, advogado, e a gente vai falar aqui sobre cumprimento de contratos. E às vezes o produtor tem ali aqueles contratos, especialmente o contrato de soja e de boi também. Álvaro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no programa Sucesso no Campo. Álvaro, quando eu falo de cumprimento de contrato, eu já penso naqueles contratos de risco. Eu fiz lá para entregar tantas sacas de soja. Quando a soja baixa, eu estou garantida. Mas e quando ela sobe? Tem alguma situação para eu ganhar também com esse mercado? Bom, Fabélia, essa pergunta vale 1 milhão de euros ou de dólares. É a pergunta que mais tem sido feita ultimamente. E a gente sabe que o agronegócio, ele está envolvido num mercado e num contexto muito volátil, né? O momento em que o produtor está iniciando ali a sua produção de grãos ou a sua produção de bovinos, é o momento inicial e tem ali uma longa caminhada, uma longa jornada até o instante em que ele vai ter a disponibilidade daqueles produtos para comercialização. Mas ele começa a ter ali uma série de custos, de despesas. E o preço é sempre muito volátil, muito incerto. E dentro dessa incerteza é que o próprio mercado construiu essa ferramenta de hedge, né, que é uma palavra em inglês sofisticada, que significa proteção contra cenários incertos. E o contrato de compra e venda de produtos agropecuários para entrega futura é justamente para isso. Ele está lá iniciando a produção, ele já tem uma noção de uma parte dos seus custos e ele precisa, às vezes, garantir um preço, né? Porque ele não sabe, na colheita, qual vai ser esse preço. Porque o preço depende da cotação do dólar, o preço depende da cotação da commodity na Bolsa de Chicago, o preço depende dos prêmios de exportação nos portos e de todo um custo logístico e tributário. E ainda a demanda do mercado. E a lei da oferta e da procura, justamente. Então, através desse contrato de compra e venda para entrega futura, ele vai estabelecer, como você bem disse, uma quantidade de produtos, a qualificação desse produto, o local de entrega. Tem essa qualificação também? Tem tudo ali, a umidade, o percentual de impureza no caso dos grãos. Então, tudo isso é estabelecido ali para dar uma segurança para ambos os lados, porque existe toda uma cadeia produtiva, né? Ela começa às vezes ali dentro da fazenda, mas ela vai para o adquirente. Quem que é esse adquirente? Geralmente uma cooperativa, uma trading, um frigorífico, se for no caso de carnes, e dali há negócios posteriores. Então, é um instrumento muito eficiente para esse tipo de situação. Mas o que acontece? Por que essa pergunta vale 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares? Porque a gente tem vivenciado um momento, né, muito único, no qual esses contratos, principalmente de grãos, foram fechados a um preço lá atrás, em torno de 80, 90, talvez R$100 a saca de soja aqui na nossa região, mas atualmente os preços vigentes estão muito superiores. Então aí é uma escalada muito grande. Também no caso da carne, né? O ano passado a arroba do boi gordo cotado em torno de 230, 240, hoje está chegando a 300. Então, assim, essa escalada dos preços tem gerado uma apreensão, né, em relação ao cumprimento desses contratos. E a gente precisa sempre estar conscientizando os produtores rurais das consequências de cada um desses cenários, no caso dele cumprir, no caso dele não cumprir. Tá, vamos lá. Para eu cumprir, eu vou lá e entrego aquilo que foi combinado, que está descrito no contrato. Exatamente. Infelizmente, muitos contratos prevêem um prazo longo para pagamento do produtor, mas isso tudo é negociado. Então, o produtor foi lá, entregou a quantidade pré-estabelecida no local combinado e na qualidade que está contratada e ele vai receber aquele preço, né, que ele combinou. Agora, se ele não fizer o cumprimento, né, ele pode ter sérias consequências. Tipo o quê? Fabélia, a primeira consequência é que, se o adquirente dessa produção ele descobrir esse intuito desse rompimento, ele poderia ingressar com alguma medida para sequestrar esses grãos. Então, se eu tenho esse telefone para eu te entregar e você descobre que eu não pretendo te entregar, você já vem aquela ordem de mandado de busca e apreensão. Bem parecido com isso.
É claro, é preciso comprovar essa intenção, essa não entrega ou esse desvio de produção, mas é como se fosse uma busca e apreensão, ou sequestro de grãos. Tem gente que, às vezes, produtores estão mais familiarizados... Cria um constrangimento, não cria? Exatamente, estão mais familiarizados com o termo arresto de grãos, mas enfim, é uma medida que a empresa vai entrar judicialmente, pedir para o juiz mandar um oficial de justiça ir na lavoura ou ir no armazém que às vezes foi colocado esses grãos. Caminhando para outra área, aí é quando de vez em quando ocorre com o dinheiro ali para pagar um funcionário, vai lá no caixa e já recolhe. Às vezes a gente já ouviu isso aí no supermercado, foi lá, o oficial de justiça ficou esperando. Para constringir, justamente, é um ato constritivo, né? Então, assim, isso é algo realmente muito estressante, né? E vai gerar ali, né, uma dor de cabeça para o produtor rural. Então, essa seria a primeira consequência negativa, tá? Mas não é a única. Praticamente todos os contratos, porque são diferentes, teríamos que analisar um a um para dar um cenário mais exato, mas quase todos trazem uma multa, né? Uma multa se você não entregar ou se você entregar só uma parte sobre o que faltou na hora da entrega. Essa multa, Fabélia, geralmente gira em torno de 10% a 50%. Tá? Então essa variação é bem grande. É bem grande. Claro que se ela for alta, é possível que o produtor discuta isso posteriormente. Mas mesmo assim existe então essa segunda consequência muito drástica, muito negativa para o produtor rural, essa questão da multa moratória. E aí, Fabélia, muitos produtores nos questionam assim: doutor, mas e se eu pagar a multa? 20% de multa. Que às vezes compensa. Não compensa, aí pergunta, não compensa para mim? E aí eu entrego ou vendo essa soja para outra pessoa? E aí essa pergunta tem sido feita bastante. O que acontece? O contrato... porque só para interromper você aqui, para a gente fazer o raciocínio. Imagine que eu fechei o contrato a R$100. A cotação está a 180. Se eu pagar uma multa de 20%, eu ainda vou pagar a soja ali para ele e vou pagar 120. Eu vendi a 180, ainda tenho 60 de sobra em cada saca. É essa a pergunta. Essa é a pergunta, Fabélia. Só que o que acontece? Esses contratos que o produtor, na hora que ele vai lá fazer o negócio, muitas vezes ele nem não lê, ou às vezes não tem uma assessoria para fazer esse acompanhamento para ele, né? Que a gente faz também isso para vários clientes. Mas esses contratos, eles trazem praticamente todos uma cláusula chamada washout. O que essa cláusula traz? O que seria a consequência prática dela? Ela permitiria a empresa, além de cobrar a multa, que foi os 20% no seu exemplo, cobrar a diferença do preço que está fixado no contrato, no caso os R$100, com o preço vigente na época do vencimento, que seria os 180. Então, isso acabaria empatando a situação, além de outros custos. Então, essa cláusula do washout, ela acaba trazendo um cenário que não compensaria, então, romper esse negócio que foi feito, né? Porque traz essa consequência muito severa. E a gente está falando aí muito de soja, mas tem o boi também. Que o boi ainda é mais demorado do que a soja na hora de produzir, porque a soja, no máximo, com 4 meses ali, eu estou com ela pronta. Mas e o boi, que eu posso lá às vezes levar 2 anos e tudo, tá bom, que de repente não necessariamente que eu tenha que fazer o contrato com 2 anos de antecedência, mas e esses contratos são muito variáveis? Da mesma forma, Fabélia, que a gente vem conversando nos contratos de grãos, é também comum, talvez não tão recorrente, mas também é comum, os contratos de arroba, né? O pecuarista já travar daqui 1 ano, talvez daqui 2, o valor que o frigorífico vai pagar pelaquela arroba do boi ou da vaca. E também nessa commodity houveram oscilações muito bruscas, né? Então toda essa discussão também se aplica na parte pecuária. Todas essas consequências que nós pontuamos, a questão de possibilitar às vezes essa apreensão de grãos, também teria uma apreensão dos bovinos, se forem rastreados, né? Nós já tivemos acesso a contratos em que há todo um monitoramento do rebanho que está sendo formado, né? Através de brincos com GPS, né?
Então, a empresa que adquiriu aquilo previamente, ele consegue monitorar via satélite aonde aquele rebanho vai. E se aquele rebanho está sendo deslocado para outra rota, ele consegue entrar, às vezes, com essa medida a tempo para prender aqueles semoventes, aquele gado, né? Além da questão da apreensão, as multas também existem nesses contratos de bovinos, então multas moratórias. E também a questão da cláusula do washout, que é a diferença entre o preço que foi fixado com o preço que estiver vigendo naquele momento. Então, assim, a situação ela é bastante semelhante. E quando eu tenho um problema climático, eu posso ter uma argumentação diferenciada? Fabélia, eu sempre defendi essa posição. A gente sabe que no nosso país ainda não funciona um sistema de seguro rural eficiente como existe em outros países. Então, nós não podemos atribuir na conta exclusiva dos produtores os problemas climáticos. Não adianta falar, não contratou seguro, enfim, eu entendo que isso não é admissível. Então, em se tratando de problemas climáticos, existe toda uma legislação naquelas cédulas rurais, contratadas com os bancos ou instituições financeiras, que se o produtor comprovar aquilo com laudos agronômicos, com decretos declarando situação de emergência por problemas climáticos, ele vai conseguir a renegociação. E eu defendo que aquilo se aplica também nesse tipo de contrato com algum adquirente, embora não tenha norma expressa nesse sentido. Eu penso que a razão é a mesma, né? Se é uma cadeia produtiva, a gente não pode penalizar o produtor rural. Só um ser penalizado. Que é o elo mais fraco dessa corrente. O produtor, a gente sabe, Fabélia, ele não põe preço nos insumos e nem nos produtos. É o mercado que põe preço na soja ou na arroba. Então, a gente traz todas essas consequências negativas se o produtor não fizer a entrega por uma questão de mercado. Mas se for por uma questão climática, nós entendemos que é possível a renegociação e, se o adquirente resistir, ela ser pleiteada judicialmente. Bom, então há uma diferença nesse questionamento quando é uma oscilação, não é uma oscilação, mas um problema climático, e quando tem aí essa diferença de mercado, seja para maior ou seja para menor. Exatamente. A gente pontua e separa muito bem as duas situações, né? Então, hoje a discussão que existe é mais relacionada aos preços. Claro que existem regiões que todos os anos existe uma região ou outra que tem ou desenvolve algum problema climático ou sanitário por alguma moléstia ali que acometeu aquela plantação. Mas hoje, assim, a maior parte dessa discussão é relacionada ao mercado, inclusive por conta da pandemia. Muita gente, na hora de questionar essa revisão desses contratos, né, fala, olha, doutor, mas teve a pandemia é algo que nunca aconteceu nessas proporções, talvez, assim, lá atrás somente, né? Mas o que acontece? Tem sido muito difícil a gente linkar a pandemia à questão dessa oscilação brusca. Claro que a pandemia ela impactou no dólar e tudo, mas o judiciário entende que a oscilação cambial, oscilação de preço, ela é inerente ao negócio do produtor rural. E ele faz, então, um contrato aleatório, um contrato de risco. E a partir do momento que ele faz esse contrato de risco, se esse preço oscila, né, ele não poderia, então, se valer dessa oscilação para revisar o contrato ou para quebrá-lo sem nenhuma consequência. Ou seja, ele corre o risco de perder e corre o risco de ganhar muito bem. Exatamente. Se o preço tivesse abaixado, a adquirente teria que honrar aquele compromisso. A gente já viu em outras safras que isso aconteceu. Produtores travaram a soja a 90, 95, chegou na hora da entrega, o preço vigente era 75. E a maior parte, né, as grandes empresas, honraram aqueles compromissos. Então é muito importante o produtor ter consciência das consequências negativas se ele não fizesse entrega por questão de preço, né, mostrando que o judiciário não tem socorrido essa revisão desses contratos. Tá, essa é uma informação importante, não tem tido respaldo lá no judiciário. E ele pode ficar também com pendências, nome travado para certidões e tal? Exatamente, Fabélia. Essa é a última. Que o nosso tempo já está ficando. Essa é uma das últimas consequências, né, o custo reputacional. Então, a gente tem notícia que existe ali um cadastro interno das empresas que acabam trocando essas informações. Né? Uma pessoa muito próxima aqui de Jataí, que conduz uma das grandes trades aqui do município, até me questionou sobre uma espécie de Serasa do agro,
para esse tipo de situação. Então, assim, não tem nada oficial, mas entre eles trocam essas informações e traz essa dificuldade para o produtor travar preço nas próximas safras. E que cá para nós, a gente também olhando, que a gente tem que olhar com olhos frios, também não estão errados, porque eu vou fazer negócio, eu saio, às vezes eu pesquiso ali, mas eu vou lá perguntar, escuta, o vizinho do Álvaro aqui, como é que você me fala dele? Justamente, Fabélia, nós defendemos os produtores rurais, mas também nós buscamos prevenir problemas ou consequências negativas. Temos que ser bastante racionais nessa discussão. Muito obrigada e a gente volta a falar assim que tiver mais umas novidades por aí. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou sempre à disposição.